Pensa só, plataformas de petróleo são praticamente cidades de metal flutuando no meio do oceano, às vezes a centenas de quilômetros do hospital mais próximo. Nesse ambiente que é extremo, segurança não é só uma opção, é a única coisa que realmente importa. E existe uma norma brasileira que mudou completamente as regras desse jogo. Vamos mergulhar fundo nela agora. A grande pergunta é essa, né? Como é que se garante a proteção de milhares de pessoas num dos ambientes de trabalho mais isolados e, vamos ser sinceros, perigosos que existem? Foi justamente para responder a essa pergunta que nasceu a NR37, uma das normas mais detalhadas e, olha só que interessante, mais humanas de todo o setor. Para a gente entender essa história direitinho, nosso roteiro vai ser bem simples. Primeiro, a gente vai ver o cenário de risco que existia antes. Depois, vamos conhecer a solução que a NR37 trouxe. Aí, a gente entra nos detalhes, nos pilares que protegem quem está lá a bordo, fala um pouco sobre cultura de segurança e, no final, dá uma espiada no que o futuro reserva. Ok, então vamos começar pelo começo. Para entender o verdadeiro impacto da NR37, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para como as coisas eram antes de 2018 no mundo offshore. E se a gente pudesse usar uma palavra para definir essa época, a palavra seria improviso. É sério, não existia uma regra do jogo que fosse específica para plataformas. As empresas se viravam como podiam, usando um apanhado de normas genéricas que nem sempre conversavam entre si. Imagina a confusão. Cada companhia interpretava de um jeito, a gestão era toda picada, era uma verdadeira colcha de retalhos que, claro, abria brechas bem perigosas para acidentes. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. A mudança foi, como se diz, da água para o vinho. A gente deixou para trás um sistema que reagia ao problema para adotar uma mentalidade de prevenção. Basicamente, a NR37 trocou a incerteza das regras genéricas por um manual de instruções claro, feito sob medida para as particularidades do alto mar. E é exatamente aí que entra a nossa protagonista, a NR37. A solução que foi construída para resolver essa bagunça e, finalmente, botar ordem na casa. Ela foi instituída ali no finalzinho de 2018 e a missão dela é bem direta: definir os requisitos mínimos para que o trabalho numa plataforma não ameace a segurança, a saúde e até as condições de vida de quem está lá. Percebe? Não é só sobre evitar acidentes, é sobre garantir o bem-estar num lugar tão desafiador. E um detalhe que eu acho fascinante na NR37 é como ela foi criada. Não foi uma decisão de cima para baixo, uma canetada do governo. Pelo contrário, foi um diálogo com 3 pontas: governo, empresas e os representantes dos trabalhadores, todos sentados na mesma mesa. Essa construção em conjunto faz toda a diferença, porque garante que a norma seja realista, que ela funcione na prática. E para ter certeza de que nada ficaria de fora, a norma foi dividida em 5 grandes blocos. Dá para pensar neles como os pilares que sustentam toda a estrutura de segurança. Eles vão desde definir quem é responsável pelo quê, passando pelo treinamento que todo mundo tem que ter, as condições de vida a bordo, até o que fazer numa emergência. É uma cobertura de 360 graus. Tá bom, mas como é que tudo isso funciona no dia a dia? Vamos ver agora como esses pilares realmente protegem as pessoas que estão lá na plataforma. Bom, tudo começa com as pessoas. Não adianta nada ter as melhores regras do mundo se a equipe não está preparada, certo? Por isso, a NR37 pega pesado no treinamento. Antes mesmo de pisar na plataforma, todo mundo precisa passar por uma capacitação completa que cobre desde o básico, como usar equipamentos de proteção, até como agir em caso de incêndio e, um ponto super importante, como cuidar da saúde mental e da convivência no confinamento. E aqui vem a parte que talvez seja a mais revolucionária da norma. A NR37 foi pioneira porque ela entendeu que segurança não é só durante o horário de trabalho, é sobre as 24 horas que a pessoa passa a bordo. Ela define regras bem claras para as condições de vida, dormitórios com no máximo 4 pessoas, comida balanceada com nutricionista, áreas de lazer e até acesso à internet para falar com a família. A lógica por trás disso é simples, mas muito poderosa. Uma pessoa descansada e com a cabeça boa é uma pessoa mais atenta e, portanto, mais segura. E olha, isso não é só teoria, não. O impacto é real, dá para medir. Estudos de caso já mostraram que só de melhorar as condições de vida a bordo é possível reduzir em até 30% os afastamentos por estresse. É a prova concreta de que investir em bem-estar é investir diretamente em segurança e também em produtividade. E quando o assunto é proteção direta, a NR37 pensa em camadas, quase como uma armadura.
A primeira camada, a mais externa, é a proteção coletiva, os EPCs. Pensa em coisas como guarda-corpos, detectores de gás, coisas que protegem o ambiente como um todo. A segunda camada, mais pessoal, é a proteção individual, os EPIs. Capacete, luva, cinto. Uma camada protege o grupo, a outra protege o indivíduo, e as duas são absolutamente indispensáveis. Mas só equipamento e regra no papel não sustentam a segurança no longo prazo. O grande desafio é outro. É transformar a segurança em parte da cultura da empresa, algo que está no DNA da operação. E para isso acontecer, é preciso ter um sistema rodando. E o motor que faz esse sistema girar é um ciclo de melhoria contínua, muito conhecido como PDCA. É um processo que nunca para. Primeiro, a gente planeja a segurança. Depois, a gente faz o que foi planejado. Em seguida, a gente checa se tudo está funcionando como deveria, através de inspeções e auditorias. E, por fim, a gente age para corrigir o que deu errado e melhorar o sistema. É um ciclo virtuoso que impede que a segurança fique estagnada. E o grande objetivo disso tudo é chegar no que essa citação da OIT define como perfeição, uma cultura de segurança positiva. Não se trata de ter um livro de regras, mas de criar um ambiente onde cada pessoa na plataforma se sinta responsável pela própria segurança e, talvez mais importante ainda, pela segurança de quem está trabalhando do lado. E o ponto crucial, aquele detalhe que faz essa cultura realmente florescer ou morrer, é o exemplo. A segurança tem que vir de cima. A liderança não pode só falar sobre segurança, ela tem que ser o maior exemplo de comportamento seguro. É o famoso walk the talk. Quando a equipe percebe que a gestão leva o assunto a sério de verdade, todo o resto se encaixa naturalmente. A NR37 foi um marco gigantesco, não há dúvida. Mas o mundo não para, a tecnologia avança e a segurança também não pode parar. Ela é uma base sólida, mas e agora? O que vem a seguir? Para onde o futuro da proteção em alto mar está apontando? As tendências são bem claras e, sinceramente, fascinantes. A digitalização está vindo com tudo. Drones fazendo inspeções em locais de risco, realidade virtual para simular emergências de um jeito super realista, inteligência artificial prevendo falhas antes que elas aconteçam. Mas não é só tecnologia. O futuro também passa por juntar a segurança das pessoas com a sustentabilidade do planeta e por projetar plataformas que já nascem pensando no ser humano, na ergonomia. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Com plataformas cada vez mais inteligentes, quase robôs autônomos cheios de sensores, será que o recurso de segurança mais decisivo, a peça final, continua sendo o ser humano? A tecnologia com certeza ajuda, e muito, mas talvez a cultura de segurança, essa consciência coletiva, seja e sempre será a principal tecnologia para salvar vidas.